Desafio 17, autoestima. Esse desafio é uma pesquisa sobre a sua autoestima. Por que a autoestima é tão importante? Se você não desenvolver a sua autoestima, você não será capaz de agir na direção dos seus sonhos, dos seus projetos. Você não saberá se posicionar, você não se amará, porque o que é autoestima? É auto-amor, eu amo a minha imagem, eu amo a mim mesmo. E autoestima, amor próprio, se autoestimar, é algo importante. Lembra do nosso desafio 1? Você vai estar com você o tempo inteiro. Então, se você não se autoestimar, se você não se autogostar, cara, será muito difícil estar com você mesmo, ser você mesmo, ser você mesma. Mas quando você passa a se amar, é uma delícia ser quem você é. Olha, eu me divirto comigo mesmo. Eu tô tomando banho, eu lembro de algumas coisas, eu começo a sorrir. Eu tô fazendo aqui essas gravações, eu me divirto com o meu jeito, eu faço algumas bobagens e eu me divirto. Porque é gostoso, é bom ser eu. É bom ser eu. Porque eu aprendi a me autoestimar. E isso é libertador. Então aprenda a se autoestimar, até com seus aspectos não tão legais. E aí você faz brincadeira com você se diverte com você mesmo, você dá risadas de você mesmo, de você mesma, se torna leve a vida. Você também perde o medo da opinião alheia, você será capaz de se posicionar. Qual é o pressuposto inicial da autoestima? É se amar incondicionalmente. Eu me amo incondicionalmente. É óbvio que eu estou trabalhando para ser uma pessoa ainda melhor, para desenvolver aspectos para que eu possa crescer ainda mais, mas eu me aceito incondicionalmente. Essa é a prática que eu faço todos os dias, me aceitar incondicionalmente. Seja com os aspectos positivos ou negativos, os pontos de melhoria dentro de mim. Eu me aceito incondicionalmente, ou seja, não existe condição para eu me aceitar. Se eu estiver brabo, eu me aceito. Se eu estiver triste, eu me aceito. Se eu for rico, eu me aceito. Se eu for uma pessoa com pouco dinheiro, eu me aceito. Se eu for uma pessoa simples, eu me aceito. Se eu tiver cultura, eu me aceito. Se eu tiver sabedoria, eu me aceito. Qualquer que seja a situação, eu me aceito incondicionalmente. Eu me amo incondicionalmente. Eu vou sempre me apoiar. Eu vou sempre me fortalecer. Eu vou sempre me amar. Eu vou sempre me respeitar. Eu vou sempre me cuidar. Eu vou sempre me honrar. Que é isso que me faz crescer. Quando eu me honro, quando eu me estimo, quando eu cuido de mim, quando eu me valorizo, eu sou capaz de valorizar o outro. Se eu sou capaz de aceitar os meus defeitos e me amar incondicionalmente, eu terei amor para aceitar o teu defeito, a tua fragilidade. Entenda, se aceitar incondicionalmente não é se acomodar. Eu não me acomodo com aquilo que eu não gosto em mim. Eu tenho a tendência a ser preguiçoso. Eu não me acomodo com isso. Então, todos os dias eu busco desenvolver a ação, a capacidade de agir, de ir na direção daquilo que eu quero. É um desafio. É algo que eu não gosto, é o tal da preguiça, mas é algo que faz parte de mim. Eu sou meio lento para algumas coisas. E isso é chato. Mas eu me aceito incondicionalmente, mesmo sendo lento para algumas coisas. E aí você sabe quais são os teus aspectos, quais são os aspectos que precisam serem trabalhados em você. É se aceitar como você é. Antigamente eu tinha uma outra coisa que eu fazia inconsciente, que era ser irônico. Eu ironizava com as pessoas. Até que um amigo, que era um amigo espiritual, um ser humano, que eu falo espiritual porque ele tinha crenças sobre a espiritualidade e a gente conversava muito sobre isso e ele me deu esse toque. É engraçado, você é irônico. Eu achei aquilo tão estranho, eu falei, sério? Você me acha irônico? E eu passei a observar. Que eu pedia para ele, a gente conversava, eu pedia para ele me orientar. Fala aí uma coisa que você acha que eu preciso trabalhar, que você conseguiu captar, enxergar em mim que talvez eu não enxergue. E aí ele foi e falou, olha, eu percebi isso em você. Ninguém nunca tinha me falado isso.
Eu parei para observar, eu falei, gente, realmente. Aí eu comecei a observar, a lembrar de alguns momentos onde eu agi com essa ironia, mas a minha ironia não é aquela ironia de pessoas que fazem isso com deboche, com ironia, não, era uma ironia muito sutil, que nem eu percebia. Então, são aspectos seus que não são tão legais que você precisa trabalhar. E isso não faz eu deixar de amar quem eu sou, de admirar a pessoa que eu sou e de cuidar de mim, de me valorizar cada vez mais. Então é você passar a se cuidar, a se respeitar, a se amar incondicionalmente. Porque se você não fizer isso por você, ninguém vai fazer. E se fizerem, se te amarem incondicionalmente, você será incapaz de reconhecer isso, de perceber o quanto o outro te ama. Eu já falei isso em desafio anterior, que eu não reconhecia que eu não me amava. Então não reconhecia quando os outros me amavam. A partir dessa prática, isso que é legal. Eu tenho falado do enfrentamento pessoal, tenho falado que você é construtor de si mesmo, de si mesma, e eu estou mostrando que antes eu não era capaz de me amar e hoje eu me amo incondicionalmente. Mudança de mentalidade, mudança de sentimento, mudança de postura de vida, de filosofia de vida. Isso é bom. Por isso que eu sou grato por ser humano, porque eu tenho essa capacidade de mudar o raciocínio. Tenho neurônios que são capazes de se renovarem. Tem a neuroplasticidade, está sempre aprendendo algo novo. Até o meu último suspiro de vida eu estou aprendendo, eu estou me desenvolvendo. Você também. Todos nós, ok? Mas isso é um interesse, é um desejo de se mobilizar nessa ação. Para que você seja essa pessoa que cresce a todo instante. E tudo começa pelo amor próprio. Então, o amor próprio vem da autoimagem que você tem de você mesmo. Como é que você se enxerga? Como é que você se vê? Comece a se ver com bons olhos. Comece a se enxergar suas qualidades. Quando você começar a se enxergar com bons olhos, a sua autoestima melhora, porque a sua autoestima ela é criada pela sua autoimagem. A autoimagem é como eu me vejo. Se eu me vejo de forma feia, que não presto, que não tem valor, que horror, eu não vou me amar, porque você não estima, você não gosta daquilo que te traz repugnância. Mas se você olha para algo e você gosta daquilo que você vê, se você procura enxergar qualidades naquilo que você vê, naturalmente você vai passar a gostar daquela imagem. A mesma coisa é a autoestima. Então mude a sua autoimagem, você será capaz de se enxergar melhor. E autoimagem não é ficar com o peitinho duro, não é ficar com a barriguinha tanquinho, não é ficar fisicamente belo não, mas é contemplar você como você é. Você pode até melhorar a sua aparência física, mas não é isso que vai fazer você se amar verdadeiramente. Não é isso que vai elevar a sua autoestima. Esse é um aspecto da autoimagem que você tem. Aí vem o autoconceito. O que é autoconceito? É como você se enxerga, qual o conceito que você tem de você mesmo. Como que você lida com você mesmo. Qual é a visão que você tem de você mesmo. A filosofia, como é que você... Outras palavras que eu posso dizer isso. Como é que você se descreve? É o conceito de si. Então, procure criar um conceito de si mesmo bom. Por exemplo, eu dei algumas coisas que eu precisava trabalhar em mim. Eu falei da raiva, que eu era muito explosivo, eu falei que eu tinha dificuldades de expressar a gratidão, que eu não era grato, que eu não sabia me amar. Falei desse aspecto de ironia. Olha quanta coisa eu tive que trabalhar. Eu me trabalho desde os 9 anos de idade. Eu ia falar 8, mas na verdade 9, 13 anos de idade eu já tinha meu caderninho. Eu vou colocar 13 anos que é mais garantido. Meus 13 anos de idade, que eu tenho a lembrança real, eu vivia lá escrevendo no meu caderno. Eu tinha práticas desde os meus 13 anos de escrever o que eu estava sentindo, o que eu estava querendo mudar em mim, o que eu queria me trabalhar, o que estava me incomodando. E ninguém me ensinou isso, isso já veio comigo. Eu aprimorei muitas coisas na minha busca, porque eu sempre gostei de aprender, de me desenvolver. Então isso já é da minha essência.
Eu amo o aprendizado, eu amo o conhecimento. E aí eu pude mudar o meu autoconceito nesse processo de desenvolvimento pessoal. Então, sou capaz de ser grato, e eu sou grato, me amo incondicionalmente, desenvolvi inúmeras estratégias para lidar com a raiva, com a impulsividade. Essa questão da ironia, muito raramente eu sou irônico, mas diminuiu demais. E vários aspectos meus foram trabalhados. A questão da preguiça é algo que eu venho trabalhando até hoje. Então a gente sempre vai precisar se trabalhar, se está sempre crescendo, seja num aspecto ou em outro. E aí, qual é o autoconceito que me ajudou demais? É que eu sou uma pessoa que gosto de crescer, que eu amo me desenvolver. E aí eu aprendi o seguinte, eu ouvi uma frase sobre a questão da espiritualidade. Um cara chegou para mim e disse, olha, o meu líder espiritual, ele usa relógio de ouro, pulseira de ouro, ele tava uma série de coisas de ouro. E ele veio me dar lição de moral, isso não foi comigo não, um amigo meu me contando. Ele veio me dar lição de moral porque eu deveria ser menos vaidoso, ter menos buscas por interesses materiais. E aí eu olhei para ele e falei, ô fulano, isso meu amigo me contando, como é que você vem me falar de ouro, de apego a bens materiais, quando você vive aí cheio de ouro? Você se veste com as roupas mais chiques e não sei o que. Aí o cara, esse meu amigo me contando, esse cara tomou um choque e falou, pô, realmente, eu nunca tinha parado para pensar nisso não. Você percebe que a gente cresce a todo instante? E aí eu fiz o questionamento para esse meu amigo. Eu falei, cara, mas e você continuou seguindo esse líder espiritual? Porque eu acho que eu não teria seguido mais não. Eu achei muito incoerente ele. Aí esse meu amigo me deu uma resposta que isso me ajudou demais no meu crescimento, no desenvolvimento do meu autoconceito. A resposta que ele me deu eu achei profunda. Ele disse assim, ô Francisco, ele é um líder espiritual. Ele precisa errar muito mais. Ele precisa aprender muito mais, porque ele vai orientar muito mais pessoas que eu. Ele vai lidar com os mais diferentes tipos de situações. Então ele precisa errar muito mais para que ele possa crescer. Eu achei interessante demais esse ponto de vista. Eu falei, caramba, que interessante. E mal sabia eu que eu ia me tornar um psicólogo. Eu gostava muito de arte, então eu achava que eu ia ser artista nessa época. E aí eu vi que isso não preencheu minha alma, então fui para a espiritualidade, para a psicologia, eu gosto muito da filosofia, e são áreas que eu ainda continuo crescendo. Mas a questão é, eu preciso aprender muito mais, porque eu vou orientar muito mais pessoas nas mais diferentes situações. E é isso que eu faço hoje. Eu oriento muito mais pessoas. Então, às vezes, eu me deparo com aspectos, com erros que precisam serem trabalhados. E antigamente eu me julgava. Eu falava assim, gente, como é que eu trabalho com desenvolvimento humano cometo um erro assim? Eu devo ser uma fraude. Era um pensamento que eu tinha. Isso era um pensamento infantil. Não, eu sou um ser humano como qualquer outro. Eu estava aprendendo. Estava me desenvolvendo. Afinal de contas, eu sou muito jovem ainda. Talvez eu ainda precise errar muito mais na vida. Apesar que eu sou uma pessoa muito tranquila. A minha vida ela é muito regrada. Eu sempre fui muito tranquilo nesses aspectos. Uma pessoa muito correta, muito honrada. Então a minha vida sempre flui muito bem. Mas são pequenos detalhes que a gente precisa crescer, se desenvolver. É a questão da preguiça mesmo, isso atrapalha demais o ser humano. Se você não lidar bem com isso, isso atrapalha. E a minha busca era muito mais intelectual. E a preguiça era física, não intelectual. Eu passo horas, dias estudando,
aprimorando e tá tudo bem, mas se fosse para fazer exercícios físicos, para fazer trabalhos manuais, isso me trazia preguiça. Intelectualmente não. Então até isso é conhecimento. Francisco, você é preguiçoso? Não, não sou preguiçoso. Eu tinha uma tendência à preguiça para os aspectos manuais, trabalho físico. Aspectos intelectuais eu fico horas estudando, dias estudando. Já existem pessoas que 10 minutos de uma leitura de livro não conseguem assistir esses 15 minutinhos que tem esse vídeo e a pessoa já está ansiosa, já quer desligar, já quer fazer uma série de outras coisas, já dá preguiça, já dá sono. Isso é preguiça, preguiça intelectual. Eu não tinha essa e nem tenho. Então, isso é autoconhecimento, você começar a se autoconhecer e até mudança de conceito. Então, eu achava que eu era preguiçoso porque eu tinha essa preguiça, essa demora para fazer as coisas físicas. Até que isso é autoconceito. Você começa a entender como você funciona, quem você é. Ah, calma aí, então eu tenho preguiça para esse aspecto, não para esse intelectual. E assim você vai crescendo, você vai se desenvolvendo, você vai mudando seu autoconceito, você vai se estimando mais, você vai se amando mais. Isso é o exercício da autoestima. Se auto-amar, se auto-mudar, se auto-modificar, se auto-trabalhar, se auto-desenvolver para que você se torne aquilo que você quer. Então, eu me tornei uma pessoa pacífica, me tornei uma pessoa corajosa, me tornei alguém que sou capaz de me expressar, me tornei alguém que não é irônico, me tornei alguém com mais disposição física para fazer as coisas, embora eu ainda tenha mais a tendência para o aspecto intelectual. É mudança, é construção pessoal. E aí você passa a se amar, a se valorizar, porque nós construímos a nós mesmos. Ok? E aí qual que é o exercício do desafio 17? Abaixo tem várias perguntas e você vai escrever se raramente você, assim, são afirmações, na verdade, são afirmações. Exemplo, tem afirmação. Gostaria de ser outra pessoa. Aí você vai afirmar, raramente eu gostaria de ser outra pessoa, às vezes eu gostaria de ser outra pessoa, ou frequentemente eu queria ser uma pessoa diferente. Você vai marcar lá o xizinho na sua resposta. Não acho tempo para cuidar de mim. Você vai escrever se raramente você acha tempo para cuidar de você, se às vezes você não acha tempo para cuidar de você, ou se frequentemente você não tem tempo para você. E assim você vai preenchendo todas as afirmações. Se raramente, às vezes ou frequentemente. Ok? No final, que você preencher tudo, você vai contar e tem aqui o resultado para você identificar qual é o seu nível de autoestima. Se o seu nível é baixo, precisa ser melhorado muito, bastante. Se o seu nível de autoestima é médio, você precisa aprimorar isso, ou se você está no nível de autoestima bom, tranquilo, aqui vai ter o resultado. É só você baixar a apostila, tá? Para você acompanhar os desafios. E lá no desafio 17, que é o desafio da autoestima, e ver o resultado que você tem. Ok? Simples assim. Um beijo e até nosso próximo desafio. Se for homem, não fique com preconceito não, que homem dá beijo também. É cultura que dá beijo no rosto.